Ando. Olá, descendentes da sabedoria das eras, como é que vocês estão? Tudo bem? Todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês hoje mais uma vez. Estamos aqui para gravar mais um episódio, dessa vez para o YouTube, agora com a inovação que nós temos de também gravar em vídeo. E mais uma vez com meu querido amigo, aqui para o projeto Sabedoria Arcana, participante do projeto, um grande estudioso, Pablo Bispo dos Santos, que vai conversar aqui conosco mais uma vez. Tudo bem, Pablo? Como é que vai? Tá tudo ótimo, Adilho. Melhor agora que estamos podendo conversar e falar sobre esses temas que tanto nos interessam. É isso aí. Hoje eu estou trocando contigo, estou fazendo essa abertura, né, Sim. porque a gente vai conversar sobre um tema muito interessante. Eu já vou falar qual é o tema. Mas só para lembrar, né, a todos aqueles que assistem a gente, ouvem a gente também, né, nas redes sociais, nos podcasts, né, que nós temos não só agora a comunidade do Facebook, né, o site, mas também estamos com o Instagram, sempre bombando lá, os nossos podcasts e os livros do selo cultural, né, o selo editorial Sabedoria Arcana, que fica no Clube de Autores. Então, mais uma vez, lembrando a todos aqueles que queiram conhecer o nosso trabalho, que visitem as redes sociais e o nosso site, assim como nossos livros. Bem, nós hoje vamos falar sobre um tema que, particularmente para mim, não era conhecido. Eu vou aprender bastante com todo mundo que vai escutar e assistir o Pablo falar, que é sobre a tradição draconiana, a verdadeira tradição draconiana, a original, que tem todo um aspecto histórico, tem todo um aspecto ocultista, místico, e que o nosso querido Pablo vai poder explicar para a gente num bate-papo sobre essa temática. Então, Pablo, Perfeito. mais uma vez eu te agradeço por acreditar no projeto Sabedoria Arcana, estar aqui conosco, e te passo a palavra para você, levanta a bola para você cortar. É contigo mesmo. Perfeito. Tá ótimo, Adilho. Olha, eu que agradeço, porque hoje o que a gente vai conversar dará a chance de esclarecer uma série de pontos que não só hoje são obscuros, como levam a muitas confusões. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o simbolismo draconiano ele é bastante antigo do ponto de vista mitológico. A primeira civilização que nós temos notícia, que é a civilização suméria, ela começa com um mito de fundação em que uma dragonesa, né, ela cria o universo, a saber, Tiamat. Né? Ok, mas não vamos falar só de mitologia, nós vamos falar de algo, Adílio, que tem realmente uma forte referência histórica e que, com o passar do tempo, foi se confundindo, dada a diversidade e pluralidade de ramificações que foi surgindo ao longo do tempo. Nós vamos falar da última das casas neotemplárias, que é a Ordem do Dragão, que é criada em 1406, para ser mais preciso, pelo Sacro Império Romano Germânico. Então, vejam, nós já tínhamos passado, e você é um estudioso dos Templários, já sabe muito bem disso, né? Nós já tínhamos passado do período do templarismo na sua ascensão, com a passagem do Jacques de Molay, porém, houve ordens neotemplárias. E essas ordens neotemplárias, ainda que guardassem diferenças entre si, possuíam algumas similitudes. O Sacro Império Romano Germânico, com uma fortíssima influência católica e ainda influenciado pelos ideais de cavalaria, se vê mais ou menos no século XV, 1406, mais ou menos entre 1406 e 1410, numa situação em que precisava reforçar muito seu poderio militar devido à ameaça dos otomanos, que estavam prestes a varrer não só a região que hoje tem a ver com o que seria Áustria, Hungria, Albânia e etc., como até outras partes da Europa. E então, visando a proteger o imperador e a sua família, o próprio imperador cria uma ordem neotemplária, uma ordem de cavalaria, chamada Ordem do Dragão, que foi inspirada na Ordem de São Jorge. Sim, a famosa ordem. A famosíssima Ordem de São Jorge.
E, nesse caso específico, a Ordem do Dragão ela é criada e tem no seu estandarte 3 variações possíveis, e ela utilizava, num primeiro momento, as 3. A primeira era somente um dragão, a segunda era um dragão enrodilhando uma espada, tal como esse aqui, não sei se dá para ver direitinho do meu pingente. Sim, sim, né? sim. Um dragão enrodilhando uma espada e um dragão por trás de uma cruz, mostrando, e aí eu posso falar desse aspecto sem entrar muito em questões místicas e iniciáticas, que isso designava 3 possibilidades de atuação e 3 níveis de atuação diferentes dentro da mesma ordem. Então, por isso, 3 estandartes diferentes na mesma ordem. Dando sequência a essa parte histórica, a ordem, mais ou menos em 1415, num período que vai entre 1415 e 1430, ela começa a experimentar um cisma. E por quê? Porque um dos representantes, e que havia sido um dos cavaleiros mais proeminentes dessa ordem, a saber, Vladimir Tepes, de um reino que à época era chamado de Valáquia, também conhecido posteriormente como Transilvânia, que era algo que pegava parte da Romênia e parte da Hungria, ele retorna da campanha contra os otomanos e ele se intitula grão-mestre da Ordem do Dragão, a ponto de as pessoas desse reino que ele toma do Império, já não pertencendo mais ao Sacro Império Romano Germânico, ele diz, não, esse reino aqui agora pertence a mim. E ele, de conde, ele passa a se autodenominar rei, e aí ele já era conhecido como Drácula, que é como as pessoas chamavam de dragão lá naquela região. Então, tudo que acontecia, e ele era conhecido por ser muito cruel na aplicação das leis, muito cruel com os camponeses, etc., ele utilizava o nome Drácula também para fazer referência à ordem, para dizer que ele não era um qualquer, era um alto dignitário. Bom, isso gerou, até hoje, né, a literatura difundiu isso, uma lenda que corria à época, porque ele era muito longevo para a época, tem documentos que dizem, aí narrativas históricas dizendo que ele chega aos 90 anos e talvez tenha passado disso, e aí diziam que ele que é muito para a época. Muita coisa, não é? As Naquela pessoas época, 90 anos. 90 anos, pessoas com 50 anos já eram quase anciãos, né? 50 anos já quase anciãos. E aí, Adílio, aconteceu que as superstições diziam que ele tornava-se imortal por beber sangue de crianças e mulheres virgens, né? Dado o terror que ele inspirava. Isso deu origem a muitas histórias vampirescas, etc., né? Que estão aí, quem quiser conhecer vai até conhecer. Hoje. Até hoje. Mas ele não tinha... Ele criou, isso que eu ia chegar. Ele, na verdade, ele criou quase um ramo para ele, né? Se eu entendi. Ele criou um ramo para si. Porque ele chega num ponto em que a ordem repudia. A ordem passa a repudiar suas práticas porque ele já não estava mais atuando nem em defesa do Sacro Império Romano Germânico e nem seguindo mais o Código de Cavalaria. Por exemplo, ser conhecido como o Empalador é algo que está fora do Código de Cavalaria. Sem dúvida. Então, sem dúvida. E antes dele ser expulso, o que ele diz? Ele diz, não, eu sou o verdadeiro grande dragão, eu sou o verdadeiro grão-mestre da Ordem do Dragão. E eu sou, portanto, posso ser chamado de Conde Drácula, né? Então, isso cria um cisma. E esse cisma vai fazer com que uma tradição, essa eu não conheço bem, mas imagino que uma tradição possa ter começado a partir dali, no leste europeu, a partir dessa versão distorcida da draconiana, e a ordem que havia sido criada anteriormente, os seus comendadores, os seus grão-mestres reúnem-se e passam, então, a não habitar mais aquele local que era a base. Passam a se difundir por toda a Europa, num espírito mais cosmopolita. Isso por 2 razões. A primeira é que, como sabemos, o século XV e o século XVI experimentou um grande número de invasões
dos mouros, dos muçulmanos, etc. E a ordem tentava, então, já com o fim do Sacro Império Romano Germânico, cobrir e proteger os nobres que eram considerados cristãos e merecedores dessa proteção. E se torna secreta, porque a própria igreja passa, num dado momento, a não reconhecer aquela ordem templária, como acontecia, né, muito frequentemente, como uma ordem a serviço da cristandade. Então, as alianças nesse período, que vai do século XVI até mais ou menos o fim do século XVIII, eram estabelecidas geralmente entre alguns reinos da época e alguns representantes que passavam a militarmente prestar auxílio, especialmente nas áreas de inteligência, estratégia, etc. Qual o grande diferencial? Essa era uma ordem que não só possuía essa forte tradição da cavalaria, mas ela passa a estudar uma série de mistérios de outras mitologias e culturas para agregar não só os seus ritos, mas também as suas estratégias. E aí eu posso dizer que desde pelo menos o fim do século XV, eram 4 ramos representados por 4 dragões famosos, né, nas mitologias. Então, Tiamat, da mitologia suméria, Nidhogg, da mitologia nórdica, o dragão que roía as raízes da árvore imunda, ou Yggdrasil, né, se pensarmos de acordo com os nórdicos, Jormungand, também da mitologia nórdica, que é a serpente que circundaria a Terra e não deixaria que os mares se espalhassem, né, destinada até a luta final com Thor no Ragnarok, etc. E o dragão Exoristos, que tornou-se conhecido na Odisseia de Jasão, né, na epopeia de Jasão, por ele ter a seguinte característica: Exoristos quer dizer dentes para fora. E ele projetava os seus dentes, que ao caírem no chão se tornavam soldados para enfrentar o Jasão e a sua tripulação. Por que esse recurso mitológico? Acho que foi essa grande inovação e também o que rendeu a Ordo Draconiana, e aí já chamando de Ordo Draconiana, porque já não estamos mais falando da Ordem do Dracul, mas sim da que se espalhou da Europa e adotou um nome latino, né, mostrando o caráter cosmopolita. E é a ordem original, né? Não tem nada a ver com o tal do TEPS lá. Não tem. Aliás, é muito importante eu fixar 3 pontos que acho que vão ajudar nosso público a pensar nisso. Primeiro, se pensarmos nós temos que olhar a história com os olhos daquela época, né? E com os olhos daquela época, nós não tínhamos, como hoje, tantas associações, estudos e vertentes místicas ligadas ao simbolismo draconiano. Hoje nós temos muitos. Então, isso é um ponto importante, porque ela guarda uma tradição de um código de conduta neotemplário. Até um amigo muito querido, que você também conhece, ao fazer um mapa astral, ele olhou e me disse: você, olhando assim, é estranho, porque você parece aqueles soldados que cumprem aquelas tarefas rotineiras do quartel, etc. É o soldado que pinta o meio-fio na rua, etc. Mas se tiver que pegar na espada, já pega dali mesmo, larga a tinta e pega a espada. É um pouco isso, né? Essa tradição, né, do ascetismo, do preparo, né, e etc., vem daí. E aí é importante diferenciar, porque nós tivemos, especialmente no século XX, vários autores e vários místicos, várias correntes místicas, especialmente no chamado caminho da mão esquerda, reivindicando o título de ordem draconiana. Não estou desmerecendo, não estou entrando no mérito, mas cabe diferenciar. A ordem a qual pertenci tinha uma outra natureza. Muito bem, os tempos vão passando, e aí, especialmente, um dado que é importante colocar, e que pouca gente sabe, esse eu posso falar sem violar segredo dos nossos irmãos que já nem temos mais a ordem, né, mas que são alguns segredos eu não pretendo colocar a público. Na era vitoriana, a guarda real, a guarda da rainha, não era à toa que era chamada de dragões verdes. Porque foi uma das últimas
associações entre nobreza e ordem para colocar pessoas de alta inteligência e de alta capacidade militar estratégica para proteção dos nobres. Sim, mas aí houve um dia que isso acabou. E, ao acabar, como várias outras ordens, ela possui ciclos de atividade e dormência, repouso, como queiramos chamar. Então, ela fica em dormência lá do fim do século XVIII, comecinho do século XIX, até o século XX. No século XX, ela é retomada por algumas poucas pessoas, é um círculo muito restrito. Uma pessoa que é célebre e que eu posso dizer sem nenhum problema foi o matemático Alfred Allen Whitehead, North Whitehead. Isso. Ele e mais alguns retomam os estudos, e quando eles retomam, aconteceu até algo que é curioso, porque nesse mesmo momento nós temos a ascensão da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, que roubou parte do simbolismo draconiano, mas não da Ordem Draconiana, lá do Conde Drácula. E aí da criou, outra linhagem. da outra linhagem, da dissidência. exatamente, da dissidência do Vladimir Tepes. E aí cria a KKK, que existe até hoje lá nos Estados Unidos, cujo último título é Dragão Branco. O grão-mestre da KKK se chama de Dragão Branco. Eles são racistas, eles têm todos esse caráter aí. Por isso eu quero marcar bem a diferença, porque por muito tempo nós, quando falávamos alguma coisa de sermos draconianos, éramos acusados de eventos que nós absolutamente não tínhamos nada a ver com isso. Um autor célebre, que eu posso dar exemplo no século XX, dessa retomada da Ordem Draconiana, e que utilizou boa parte de nossos estudos e do nosso simbolismo, foi o autor do Senhor dos Anéis, foi alguém que utilizou bastante do simbolismo draconiano. Por exemplo, quando estamos no terceiro livro, e aí você tem a tomada de Gondor, que era a cidade principal, quem vem em primeiro lugar são os reis bruxos montados sobre o Wyverns, que são dragões que não possuem braço, ao invés de braço eles têm asas. E isso é parte de uma lenda que é celta. O Wyvern é celta. Aliás, você conhece bastante disso, você sabe. O Wyvern é celta, exatamente. O autor do Senhor dos Anéis também é um estudioso dali. Então, assim, teve influência na ciência, nós tivemos alguma influência na ciência, na tecnologia, no desenvolvimento de estudos sobre mitologia, literatura e etc. E essa última encarnação, vamos dizer assim, da ordem, ela segue no século XX e ela inicia o século XXI. Ela chega a iniciar o século XXI. Mas a direção era outra. Nós tínhamos guardado o fundamento de auxílio àqueles que precisassem de proteção, difusão de conhecimento e tentativa de controle justamente das potências dracônicas dentro de nós. Ou seja, o desejo de poder, o desejo de posse e o desejo de destruição. Isso tudo estava dentro do código. Nós nos dedicávamos a isso e nos dedicávamos também aos estudos místicos para fazer nossos experimentos, especialmente vinculados aos quatro pilares que eu já mencionei e que tinham a ver com uma associação simbólica dos quatro dragões. Ok. Isso vai prosseguindo mais ou menos até 2003, quando a ordem é extinta e ela entra num período de dormência novamente. Por várias razões, por razões particulares nossas, aconteceram fatos que levaram a uma decisão coletiva e que vem não só dos que estavam aqui, mas também da egrégora da ordem, para que ela fosse extinta. Então, se alguém me perguntar hoje, você é draconiano? Eu vou dizer não. Eu não posso ser algo que não existe. Até porque eu não estou no caminho da mão esquerda, eu não sou draconiano em nenhuma vertente telêmica, porque essa ordem não era, e sem existir é que eu não sou mesmo.
né? Por outro lado, esses conhecimentos eles permanecem, porque no século XX, com a dificuldade que nós tivemos e continuamos tendo de manter documentos, de manter registros e etc., uma boa parte dos ritos eram passados oralmente e nós não construímos templos. Certo. Essa opção em não construir templos, ela acaba por trazer de nós de cobrar um preço. Qual o preço? Certo. Institucionalmente, nós não tivemos a força para nos manter, apesar das adversidades que vieram acontecer em 2003, fomentando essa destituição. Agora, uma coisa que eu quero comentar é a maneira de recrutamento, que não era... Vamos lá. Não é igual à da maçonaria. Mas a maneira de recrutamento era assim. Alguém que já havia... Nós tínhamos também 3 graus, tá? Não como o martinismo, mas com 3 graus também, né? Então, quem já estava no 2º grau poderia recrutar. Então, eu posso dizer que com 17 para 18 anos eu fui recrutado, né? Fui convidado, né, a fazer parte. Bem jovem. Bem jovem, bastante jovem. Né? E de uma forma muito sutil. Ninguém chegava para você e te apresentava um folheto ou alguma coisa assim. Uhum. Né? Então, eu posso dizer que a pessoa que foi meu mestre, ele veio até mim e conversou comigo e simplesmente me perguntou assim: você está satisfeito com o caminho que você está seguindo ou você quer experimentar alguma coisa diferente para a sua vida, também em termos espirituais? Porque eu olho para você e eu vejo uma bagunça, você não consegue ter um foco em saber o que você quer. Né? E aí eu topei, o que para mim foi muito bacana. Né? Foi muito bacana. Muito bom. Então, eu fiquei aí de 94 até 2003. Né? Quando acabou, aí, né? sim, quando acabou. Eu já estava já indo para o 3º grau, né? Já estava do 2º para ir para o 3º grau, a ordem foi extinta. Meu mestre continuou com os trabalhos dele, com a filosofia dele, etc., mas a gente já não tinha mais os rituais. E eu passei a andar por outros caminhos, a tentar outras coisas, etc. Mas o que eu queria deixar bem claro é isso, é que dentro desse simbolismo draconiano e neotemplário existe, sim, um dado momento histórico em que eles se associam. Não só na Ordem de São Jorge, mas também na Ordem do Dragão, que foi a última das ordens neotemplárias, né, criada lá no Sacro Império Romano Germânico, e que deixou ainda alguns descendentes. Eu e mais alguns poucos. Né? No Brasil, os que pertenceram, hoje nós não chegamos a uma dúzia. Né? E ainda assim já era um número restrito. Meu mestre fez a passagem em 2018, e com uma longevidade que daria inveja ao Conde Vlad Tepes, porque ele passou com 97 anos. Então, nossa, quase 100 anos. Exatamente. Eu brincava com ele e dizia assim: você tem certeza que você não está usando um corpo dracônico, não? Porque você está muito durável, cara. Né? Então, era isso que eu tinha para trazer, né, de aspectos de filosofia, aspectos históricos, né, marcar que existe uma tradição que não é da mão esquerda, mas que também se dedicou ao estudo do simbolismo dracônico. E, principalmente, eu quero deixar alguma coisa, se você me permitir, que é meio que um aviso, né, algo para que as pessoas tenham um critério na hora de avaliar. Hoje em dia, eu estava vendo, não vou dar nomes, não vou falar nada, vou deixar cada um chegar às suas conclusões. Uma vez eu estava vendo na internet um rapaz e uma moça falando sobre magia draconiana. Tá bom. E aí eu olhava aquilo ali e eu percebi que aquilo tinha muito mais de fantasias que foram colocadas do que de alguma tradição mais antiga.
E aí eu deixo para aqueles que estão chegando, estão se aproximando, entrando nesse mundo do ocultismo, para que, sempre que virem alguma referência ao simbolismo dracônico, tenham cuidado, porque, via de regra, né, nos dias de hoje, o caminho da mão esquerda ele é 99,9% do conhecimento dracônico. E esse caminho, por sua natureza, ele deve ser, se alguém optar por segui-lo, ele deve ser feito com muito cuidado e critério, porque, do contrário, algumas pessoas enlouquecem. E eu já vi Sem pessoas dúvida. Eu também, enlouquecerem. já vi. E então, era isso que eu queria dizer e reiterar que a Ordo Draconiana a qual eu pertenci não tinha vampiro, não tinha, não tinha nenhuma relação com o luciferianismo, nem Nem telemismo, Telemann, telema, nada, não tinha. Né? não era mão esquerda. Não era mão esquerda, e tinha, sim, na sua origem, um princípio neotemplário, né? De uma casa, a casa templária mais tardia construída. Era o que eu Ou queria seja, era dizer. uma ordem de cavalaria, no final das A ordem contas, de né? Não cavalaria. deixava de ser, Sim, independente de ter herdado, se eu entendi, né, corretamente, que eu não fiz parte, eu não conhecia, você está me ensinando aqui sim, hoje. Assim sim, como acredito que para várias pessoas que vão claro. assistir o nosso vídeo. Sim, É, é uma casa, é uma ordem, né, neotemplária, herda de uma tradição cavalheiresca, até por todo esse contexto histórico que você pontuou, sim, e que, ao mesmo tempo, traz de muito lá de trás toda uma tradição ligada a essa questão, né, draconiana, né, dos dragões, e sim. que, acredito, não sei se eu estou enganado, que venha lá, né, dos caldeus, dos sumérios, Isso, bem, sim, bem sim. antiga mesmo, né? A gente está Bem trazendo antigo mesmo. muito lá de trás, Aham, da tem. antiguidade, né? Isso aí. E que se formata, né, com todo o conhecimento, se vai se adaptando ao longo acho que passa pelo Renascimento, né? Chega na Passa. Idade Moderna e Contemporânea, vai se adaptando, né, um formatos diferentes, tem intervalos de funcionamento e de adormecimento, como agora está adormecida, né? Sim. Como acontece com várias outras tradições. Né? Mas é algo interessante, né, você pontuar, porque, infelizmente, somente quando algumas tradições passam por adormecimentos, Sim. pessoas bem, e às vezes nem tão bem intencionadas assim, pegam aquele simbolismo, né, e, infelizmente, acabam desvirtuando, ganhando dinheiro com aquilo, enganando pessoas, Pois é. né, e misturando a É mão verdade. esquerda com coisas que a Claro. gente vem pontuando há muito tempo, né, que não é o Sim. nosso trabalho, etc. E, Não, não. apesar de que a sabedoria arcana, como a gente já pontuou outras Uhum. vezes, você sabe Sim. disso, né? O projeto não está ligado a tradição nenhuma, né? A gente fala Exato. de vários De diferentes, várias. porque é algo neutro, né? É transparente, Uhum. e a gente tenta Sim. passar aquilo que é novo, inovador e que possa trazer, como nesse caso, né, esclarecimentos a algo que é bom, produtivo e para evitar enganos, né? Sim, Cada, perfeitamente. cada membro da sabedoria arcana pode ter o seu caminho, né? Você tem a sua história, né? Eu não Sim. conhecia, eu tenho a minha, outros que já passaram ou que ainda estão conosco têm a sua história. Mas o projeto em si não tem vinculação com nenhuma tradição, nenhuma ordem. Mas É foi muito verdade. interessante, muito E interessante. aí, Obrigado, e Paulo. aí nada, inclusive, né, só para a gente ter uma noção, um dos Uhum. fundamentos da ordem, lá no comecinho, e aí eu posso falar muito tranquilamente, porque é uma literatura de domínio público, vem lá do Salmo 91. E com os teus pés calcarás a serpente e o dragão. Né? Então, Hum, se apoiar, um dos objetivos era se apoiar na sabedoria uhum. draconiana e serpentina, que seria o esteio, o pé de apoio para que se conseguisse lutar contra esses inimigos simbolizados pela serpente e pelo dragão. Sim. Então, né, no meu caso, particularmente, eu pude pertencer ao círculo que era ligado simbolicamente a Tiamat. Aí, por isso, que eu fiz estudos sobre Suméria, etc. Tem condições de Entendi. falar sobre isso, e etc. Foi muito bom. Inclusive, em janeiro, a Sabedoria Arcana, janeiro agora de 2021, Sim, saiu um podcast com uma entrevista sua, né? Onde você sim, sim, falou sobre toda essa questão da antiguidade, a magia suméria. sim. Né? E você também lançou com o André Consciência de Portugal, vocês comentaram
e relançaram os oráculos caldeus pelo selo da sabedoria arcana. Isso, sim. Então, os comentários que você coloca lá em cima do texto proposto pelo André, então também é oriundo de toda essa experiência, os estudos que você fez, Tiamat, etc. Exatamente, porque, inclusive, na época, o meu mestre dizia o seguinte: se você não tem condições, se quer de estudar esses fundamentos, você não tem condições de entender o simbolismo por trás. Então, vai estudar. E aí, rapaz, era o couro comia, noite e noite, Sim. estudando. Então, hoje dá para falar sobre isso. Inclusive, num dado momento, eu cheguei e foi surpreendente, uma pessoa procurou para que eu esclarecesse algo de uma tabuleta e de um vaso que hoje, não sei se hoje ainda estão, mas que estavam lá no Museu do Iraque, né, que era incompreensível, né? E aí é por isso, é porque a gente tinha que estudar muito, né? Entendi. Então tá aí colocado, é uma ordem que, se um dia ela se reativar, né, deverá ser por uma decisão coletiva e superveniente da egrégora. Não adianta chegar e eu dizer, não, eu vou agora me investir grão-mestre da onda draconiana, etc. Não, isso não vai acontecer, porque os que remanesceram, eles têm muito claro isso, né? Todos, que não será assim, né? Aí E era ela isso que eu não tinha para colocar, sim. Só uma última pergunta: esses Claro. períodos de adormecimento e de atividade da ordem, elas não têm períodos fixos, como em algumas tradições que a gente conhece, de 108 anos, 200 sim. E poucos anos, não tem, é indefinido. Não. Geralmente, no nosso caso, isso ocorre quando algum alto dignitário fere os fundamentos da ordem, né? Quando ele fere, quando a ordem começa a se desvirtuar, até por um mecanismo de controle e defesa da tradição, ela adormece, né? Então, por exemplo, vou falar de uma coisa que aconteceu lá até acabei chutando o suporte. Vou falar de uma coisa antiga, não vou falar de nada recente para não dar problema para ninguém. Entendi. Um dos nossos dignitários na Inglaterra, ele deixa de ser dragão verde e se torna pirata. E aí fecha tudo, para tudo. Não dá para continuar, né? Se o sujeito estava liderando se desviou, para tudo, né? E é isso. E acho que essa talvez fosse uma lição importante para algumas fraternidades que começam com um objetivo e, quando você vai ver, já se transformaram em outra coisa, né? Talvez isso pudesse ser uma coisa a ser aplicada, talvez. Mas aí é com cada um, né? Isso não vamos nós aqui dizer aos outros como deve conduzir. Exatamente. Cada um vai saber. E só uma última pergunta, rapidamente. Então, essa tradição draconiana a gente vê hoje, né, que existem livros e etc. Isso, ela não é a mesma tradição que você contou a história aqui para gente. Não, absolutamente não é. Sendo muito sincero, vários autores, não vou pontuar quais, tiveram acesso a conhecimentos dessa ordem original, e aí parte deles se transformaram em outros sistemas, em outras coisas. Para que você tenha uma ideia, Adílio, eu vou pontuar uma coisa que se a ordem ainda existisse, eu teria ficado chocado. Um jogo de videogame, computador e etc., ele tem ali, nele, vários elementos que estavam dentro do nosso rito, e um dos hinos que era cantado em sumério é a abertura do jogo. Mas ali é porque alguém, né, andou pegando coisas, né, de outros lugares. Tivemos vários discípulos, né, de vários mestres que se desviaram, e aí o cara achou que era bacana vender para a empresa de videogame, etc. Né? Mas eu tomei um susto.
Eu tomei um susto, porque quando eu olhei, meu garoto estava colocando o negócio da televisão, cantando, ué, o que é isso? Tá? E Isso. até perigoso, talvez, né? Porque esse Sim. pessoal dissemina um conhecimento recortado, né? Não É, contextualizado, aplicado de qualquer maneira, e determinadas energias podem ser movimentadas. Não sei se isso é sem feito de dúvida. forma intencional ou não, né? Sim. Proposital ou não, mas acaba trabalhando de maneira errada, né? A tradição. É. Não, totalmente, totalmente. E aí, né, o que me preocupou foi justamente isso, porque esse hino em questão tinha uma série de vocalizações com objetivos específicos, né? E aí isso vira um jogo de Imagino. videogame, né? Caramba. Então é esse Que cuidado coisa. que é importante, né? A gente ter e tentar, principalmente o jovem, né? O cara que está chegando hoje, está entrando nessa senda do ocultismo, ele procurar ver bem de onde estão vindo essas tradições e o que elas são, para que ele não pense que está fazendo uma coisa e acabar fazendo outra, né? Porque depois que você está muito progredido na senda, fica mais difícil de voltar atrás, né? Mais Nós difícil. temos falado isso uma certa frequência, né, Pablo? Nós falamos isso no É, seu podcast, sim, né, que, como eu já disse, né, o podcast foi de janeiro de 2021, que está em todas as plataformas, sim, Spotify, sim, etc., para ser assistido, sobre magia suméria. E eu tenho pontuado isso, nós já pontuamos também em outras gravações, sobre a pessoa pesquisar bem e saber exatamente com o que vai mexer antes, em especial aqueles que estão começando, como você disse, os jovens que ainda não sim. tiveram a oportunidade de se aprofundar e diferenciar caminhos, né? Mão direita, mão esquerda, né? Sim. E cinza, vamos dizer assim, né? Nem um lado nem o Aham, outro, mas sim. acaba sendo mais um lado do que o outro, quando É é cinza difícil, né? também. Aham, É difícil. E que é, sempre acaba trazendo reflexos para a vida psíquica e mesmo, né, física, né? Seja na sim. saúde, no trabalho, etc., daquelas pessoas. Ah, sem Então, dúvida. mais uma vez, né, nós, aproveitando a oportunidade dessa entrevista contigo, a gente Sim. reitera essa questão para que eles estejam nos assistindo, porque realmente isso que você falou é importante. Né? E cabe à Isso aí. sabedoria arcana não só divulgar tradições, mas também deixar as devidas advertências. Não que a gente esteja Sim. falando de assuntos que sejam perigosos, mas infelizmente, como você descreveu, acontecem Está muito difundido. desvios, né? Está muito difundido. É, Muito está fácil, né? muito. Hoje é muito É, fácil. bastante, bastante. Eu acho que era isso. Olha, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre essa tradição, né, que hoje ela está adormecida, mas que teve e ainda tem influência. Não fosse isso, não teria gente pegando trechinhos para ganhar milhões, né, fazendo jogo de videogame, né, É, por exemplo, né? fora os Então, livros, né? fora os livros e outras coisas mais, né? É Então, verdade. É. é por aí. E uma das pessoas, né, a pessoa que foi meu mestre, não vou dizer o nome, mas eu posso Claro. dizer que foi uma pessoa de extrema relevância para a intelectualidade brasileira, e especialmente porque ele tinha o que nós chamamos da agudeza do olho do dragão, né? Ou seja, ele ia a fundo nos assuntos que estudava. Então, desde o domínio da literatura e as normas da língua portuguesa até um conhecimento vasto da história e da filosofia, era o que Uhum. essa pessoa admirável tinha para ensinar. E eu posso dizer, e aí é um agradecimento póstumo mesmo, que não fosse ele, provavelmente eu seria um semi-analfabeto, ah, talvez até com alguma inteligência, etc., mas eu não teria me dedicado a me aperfeiçoar pelo estudo. Né? Porque, veja, eu conheci com 17 a 18 anos e É. eu tinha parado, eu parei de estudar, tinha parado de estudar. Não queria saber de estudar. Não queria. Não queria avançar para a universidade, eu não queria fazer nada. Né? Então, tem muito que Quem diria, agradecer. hein? Não é, Quem rapaz? diria, hein? Quem diria, né? É verdade. Você que é Então, um eu devo professor muito a ele. universitário. Pois é. Exatamente. Às vezes eu tomo susto, sabe, Adílio? Eu tomo susto às vezes, que eu olho e aí eu penso, nossa, isso aqui acho que foi outra encarnação. Uhum. Mas não, tem muito a agradecer a ele onde ele estiver, que ele receba essas vibrações de carinho, de gratidão, e eu tenho que tentar ao máximo honrar o legado dele, ainda que não exista mais a ordem, mas o que ele pôde me proporcionar conhecer daqui por diante. E é Que isso. assim seja.
Assim seja. Estamos aí. Muito obrigado, Pablo. Foi um prazer conversar contigo. Eu acho que Sempre nós bom. conseguimos, né, passar bastante informação para pesquisas, inclusive, quem for pesquisar na internet, saber separar o joio do trigo. E, mais uma vez, né, eu deixo aqui o convite para que aqueles que queiram possam adquirir, né, e conhecer a obra que você participou, que está no seu Sabedoria Arcana, né, dos Oráculos Caldeus. E depois eu até vou convidá-lo a fazer um pequeno tutorial, um pequeno videozinho falando do livro, mostrando o livro. Um guia de leitura, né? Numa outra gravação, no outro momento, né, rapidamente para o canal da Sabedoria Arcana. E, beleza. De novo, reiterando, aqueles que queiram visitar o nosso site, só relembrando, www.sabedoriaarcana.com.br. Então, estão todos e todas convidados a visitar o trabalho que hoje temos também o prazer de contar com o nosso querido Pablo participando do projeto Sabedoria Arcana. No mais, então, Pablo, muito obrigado. Eu que agradeço. Saudações fraternais a todos. Saudações arcanas a todos. Saudações arcanas, é isso aí. Pablo, Até o próximo. Até o próximo. Até logo.